Gente, bom dia a todos. Nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade, né, de poder trazer um tema, e um tema vinculado ao Evangelho de Jesus, mais uma vez, né? Nós estamos aí numa sequência das bem-aventuranças, e claro que é um trecho só desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? E a gente lembra assim da importância de sempre revisar Jesus, porque não é uma recomendação assim nossa, né? É uma recomendação de há 2000 anos, que a gente às vezes tem uma certa dificuldade ainda de realmente aplicar a todo momento esses ensinamentos no nosso dia a dia, mas que nós nos esforçamos, né? E a recomendação disso no Centro Espírita é uma recomendação de Chico Xavier. Chico Xavier dizia assim que é um dever do Centro Espírita difundir o Evangelho de Jesus. Então, a gente sempre se espelha, né, nesses espíritos que são mais elevados, que vieram realmente com uma missão, para fazer com que nós, do ponto de vista humanístico, né, nos elevássemos um pouco mais. Então a gente sempre relembra que todos os trabalhos de desenvolvimento intelectual eles são importantes. Sem eles nós não teríamos muitas coisas que são aplicadas no bem, mas que também o desenvolvimento humanístico, né, ele passa a ter mais importância ainda, segundo as instruções que nós vamos recebendo dentro da doutrina espírita, dos espíritos que participaram da codificação dessa doutrina, né? Então desse caminho nosso que é voltado para o bem. E a misericórdia obviamente está dentro desse contexto, né? E também relembrado sempre dentro da doutrina espírita, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, entre outros, né? Evangelho segundo o Espiritismo, tudo em algum momento a gente percebe que tem uma relação direta com a intenção. Então o que vale é a intenção do que está na nossa consciência, a intenção dos nossos atos, né? As palavras elas são muito importantes, sem dúvida alguma, mas é a intenção. Então sempre que é questionado ou que aparece um espírito que dá uma determinada mensagem no Livro dos Médiuns, né, fica claro nas entrelinhas de que eles deixam isso bem assentado, de que o espírito ele estará no seu desencarne, né, em uma situação mais ou menos melhor, de acordo com a intenção do que ele praticou aqui na sua existência. Isso não é novidade para nós, eu estou chovendo no molhado aqui, né? Mas é necessário a gente relembrar, porque bem-aventurados os misericordiosos, pelo menos na minha dificuldade, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de interpretar o que é sim e o que é não. E principalmente em relação ao não, em relação àqueles que nós amamos, né? Os próximos mais próximos e tal, e a gente às vezes acha que o não, a gente não está agindo com misericórdia. E é justamente dentro dessa mensagem que Jesus veio demonstrar, e Kardec diz a mesma coisa, que não é bem assim, que tudo vale da intenção e vale da interpretação. Então quando nós dizemos não a um filho por um determinado comportamento, ou determinada coisa, ou, né, seja um ambiente que às vezes ele está pedindo para sair, para frequentar, e ainda sob nossa tutela, porque chega uma hora que nós não conseguimos mais conter isso, né, vamos usar esse tipo de palavra, esse não ele é benéfico muitas vezes. Por isso Jesus disse, né, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E Jesus, na interpretação, quando ele diz isso, fica muito claro que o sim deve ser dito e ser dito de forma amorosa, mas dentro de um contexto adequado. E o não a mesma coisa, o não pode ser dito de forma amorosa, embora não pareça, e que aí volta a nos esclarecer Allan Kardec, tudo está na intenção. Quando a gente diz o não, não precisa ser um não de fel nem um não de mel, né? Mas que a intenção desse não é pelo quê?
a intenção é educativa ou a intenção é punitiva? E se ela é punitiva, qual o porquê ser punitivo? E aí a gente volta para essa misericórdia aqui que está dentro desse bem-aventurados os que são misericordiosos. E que o item que a gente vai seguir mais nesse capítulo do Evangelho é o item não julgueis para que não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Que é talvez uma das passagens mais conhecidas por todos no globo terrestre em relação aos ensinamentos de Jesus. Então, no nosso dia a dia, a gente se utiliza muito disso, né? Até para nos resguardar quando a gente está pensando em fazer alguma coisa ou cometeu algum engano. A gente fala assim: olha, você está me julgando, mas atire a primeira pedra se você também não tem nada de errado nesse contexto. Então, baseado nisso, né, Allan Kardec, está lá no item 11, e a partir do item 11, esse é um capítulo muito interessante, ele é um capítulo comprido, e vale a pena ler, reler, estudar, porque há várias passagens, e essa é uma delas, né? Várias passagens muito instrutivas de Jesus. E diz assim, o item 11, que Kardec recorda, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. E no item 12, que é sequencial, então há a passagem do não atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? Então, diz assim, literalmente: então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a tua opinião sobre isso? Diziam isto para o tentarem e terem o que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, nessa passagem, há algumas coisas interessantes a gente interpretar, né? Uma delas é que Jesus diz o não no final. Ele diz: vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, fazendo aqui um caminho inverso, no final ele diz para ela: não cometa o erro novamente. Mas é o que a gente está dizendo, não no sentido de acusar, no sentido de educação. De educar o ser humano frágil naquele momento em relação àquela situação. E a gente vai ver na sequência quão frágil era essa mulher nessa situação, pela psicografia de Chico Xavier, num capítulo do Boa Nova, que é chamado Pecado e Punição. Termo pecado muito utilizado ainda naquele contexto, né? E Humberto de Campos explica muito bem o quanto que essa mulher estava em sofrimento a ponto de cometer o adultério, vamos dizer assim, ou cometer esse erro, esse equívoco. Então, Jesus, em primeiro lugar, quando ele é testado, é óbvio que sempre estavam tentando colocar Jesus numa armadilha, e o espírito mais elevado que habitou entre nós, que nós sabemos que é ele, é óbvio que não ia cair em armadilha alguma. Pelo contrário, né? Provavelmente ele permanece tendo misericórdia, que é o tema do capítulo, de nós todos, pela nossa infantilidade,
pela nossa necessidade de elevação ainda, mas ele nos recebe de braços abertos de forma amorosa. Então, mesmo naquele contexto onde ele estava sendo testado, ele aproveita para trazer uma lição, que é uma lição emblemática, né? Para a humanidade, vamos dizer assim. Então, Jesus, ele acolhe primeiro aquele ser humano. E por que era uma armadilha para ele? Porque havia um contexto, naquele momento, de os judeus estarem subordinados tanto ao povo judeu, que eram os fariseus, escribas, o sinédrio em si, porque fariseu quer dizer separado, é aquele que é diferente. Então os fariseus, nesse contexto, eles eram uma casta, eles eram de uma alta cúpula, ou seja, se eu sou separado dos outros judeus, é porque eu sou o melhor, eu tenho uma condição diferente, são os doutores da lei, tiveram a oportunidade de estudar, então eles eram diferenciados naquele contexto ali. Então Jesus tinha que responder a eles, né, o sinédrio, enquanto judeu, mas também eles estavam subordinados ao jugo de Roma, o governo romano. Então, se Jesus, né, dentro daquele contexto, ele diz faça isso ou faça aquilo com a mulher, ele cairia na armadilha proposta, porque ele iria primeiro, que para lapidar, para ter uma sentença de morte, vamos dizer assim, precisava ter a anuência do governo romano, que geralmente acatava o que o sinédrio levava. Para quê? Para não entrar em contenda com a própria cúpula dos judeus. Então eles eram muito políticos nesse sentido, né? Diplomáticos, e muitas vezes o que o sinédrio levava, esse cidadão precisa ser julgado por isso, Pilatos, quem quer que fosse lá na época, acatava aquilo para não entrar em contenda com eles. Para quê? Para que não houvesse revolta entre o povo. Então, ao mesmo tempo que eles, na força, subjugavam, eles também usavam de política para isso, né? Não era diferente. Então, se Jesus fala apedreje, ele estava violando uma lei, que era assim, ele passou por cima dos romanos, e ele autorizou que houvesse o assassínio, então, nessa pena capital, vamos dizer assim, dessa mulher. E se ele diz não apedreje, ele estaria indo contra as leis mosaicas, contra o sinédrio, contra os judeus. Então, o que é que Jesus faz, né? É aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo é transportado para a própria consciência em si, e a gente sempre relembra aqui, né? Deus está em nossa consciência, e dentro daquele contexto iam fazer o que com Jesus e com a mulher? Então, outro aspecto interessante aqui é que os mais velhos vão saindo primeiro, né? Todas as passagens que a gente procura é dessa forma. No Evangelho de João que está essa passagem aqui. E os mais velhos vão saindo, uma das interpretações por que os mais velhos vão saindo primeiro, é porque os mais velhos já cometeram mais erros. Teriam supostamente mais coisas a julgar na sua própria consciência. Então eles pensam, opa, eu tenho muita coisa ainda a resolver comigo mesmo, como é que eu estou julgando? Se eu também caio em erro, tenho problemas. Então, isso é uma das interpretações, tá bom? Outra é o contrário, é de que os mais velhos, por serem mais sábios, terem adquirido mais vivência, já entendem aquele recado prontamente, falam exatamente o que é que eu estou fazendo aqui, julgando essa pessoa a ponto de apedrejamento. Certo? Fica uma reflexão para nós. Até o momento que fica apenas Jesus, poucos discípulos e a mulher. Né? Não eram todos os discípulos que estavam nessa passagem, e Jesus, junto com a mulher nesse contexto, ainda há uma outra lição a ser extraída aqui, que é sobre o marido dessa mulher. Né? O marido, naquele momento, ele tinha, dentro de um crime assim, ele tinha a condição de opinar. Então, o que você quer? A pena capital? Ou você quer uma punição diferente? Ou você quer que a mulher seja degradada para algo assim? Ele era ouvido neste contexto. Então, a gente interpreta que o marido provavelmente optou pela pena de morte aqui. Né? E o homem que estava adulterando junto com essa mulher desaparece do contexto. Ele não aparece aqui nessa passagem do Evangelho em si. Né? Inclusive, o marido em si, ele tinha a opção de libertar ou não aquele que estava em adultério com a sua esposa. Então, por isso, o homem era ouvido nesse aspecto. Mas isso desaparece por uma série de razões,
nós não sabemos. A gente tem que lembrar que os evangelhos eles não foram escritos exatamente no momento em que se estavam ocorrendo todas essas situações. Os apóstolos foram escrevendo depois, e quem fez uma pesquisa muito grande em relação a isso foi Lucas. Lucas é um dos discípulos que não conviveu diretamente com Jesus, mas sabendo de todo o caminho, a história de Jesus, ele depois faz um estudo de coletar informações, né? Inclusive de maior proximidade com a mãe de Jesus, nesse sentido. Então ficam várias questões aqui para a gente avaliar nesse contexto, e a mulher fica como uma situação em que ela agiu de forma muito, muito errada, né? Então aí vem Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 13 do livro Boa Nova, que é intitulado Pecado e Punição, e ele conta um pouco mais dessa passagem para nós, trazendo alguns detalhes. E ele diz que assim, naquele momento, né, em que Jesus estava passando com os apóstolos, ele começou a escutar vários gritos, tal, em praça pública, e quando chega lá ele vê uma mulher toda alquebrada, de faces macilentos, né, ele usa essa expressão. O que é um face macilento? É um face muito magro, né, descarnado, de alguém sofrido nesse sentido. E quando ele percebe isso, ele se aproxima então. E ele é solicitado a se constituir juiz, diz Humberto de Campos, dos costumes do povo, né? E o mestre, então, quando interpelado com isso, ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E Humberto de Campos diz assim, que toda a assembleia se fez sentir surpresa e inquietante. Por que inquietante? Porque vai totalmente contra o status quo, né? Contra o que a lei, vamos dizer assim. Por isso Jesus diz sobre os túmulos caiados, né? Muito brancos por fora, muito formosos por fora, porém cheios de podridão por dentro. É nesse sentido do sentimento. É no sentido de Jesus sempre chamar a atenção que a forma ela pode ser maravilhosa, mas dentro do contexto do que é a intenção, que a gente volta no comecinho do comentário, qual é a intenção do indivíduo, qual é a intenção do espírito, né? E mesmo palavra a gente pode dizer um monte de coisa, mas a intenção, o exemplo, é o que vai valer, principalmente quando a gente desencarnar, né? E aí Humberto de Campos continua dizendo assim: as acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Então Jesus pôs todos a pensar. E ele diz assim, dando continuidade: aos poucos o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte da mulher e perguntou a ela: mulher, onde estão teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. E esse acolhimento de Jesus, né, ele descreve que foi algo muito reconfortante para aquele espírito que aceitou aquela lição, né? E Humberto de Campos descreve da seguinte forma: a infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. Olha a importância da oportunidade, né? Ainda que a gente faça uma reprimenda, e volta a dizer que começa dentro de casa, seja com um filho, um irmão, um pai, uma mãe, enfim, o que quer que seja, mas a necessidade de generosidade dentro dessa reprimenda. Essa reprimenda ela é uma corrigenda, vamos dizer assim, no espírito. Por quê? Qual é a intenção e qual é o motivo? Parando um pouquinho aqui, voltando para o capítulo de Allan Kardec, ele, muito lúcido como sempre, uma das perguntas que ele faz nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo se seria totalmente errado a gente nunca julgar ninguém, então, já que não pode julgar, já que há essa passagem de Jesus, então a gente não pode apontar nada. É assim que devemos seguir? E aí ele mesmo usa uma expressão de Jesus nas suas explicações,
tem uma resposta dos espíritos, né? Porque está lá na parte de instrução dos espíritos, a partir do item 16, mas Kardec complementa, e ele diz assim, que a possibilidade de nós apontarmos o erro em alguém, ela é lícita, ela deve ser realizada, quando a intenção, instrução dos espíritos, quando a intenção é de não denegrir, é de não atacar o vosso irmão, quando a intenção realmente parte do coração, com a intenção de corrigir para que ele retome o caminho julgado correto, né? Porque senão a gente não pode dizer não para um filho, a gente não pode dizer não, não precisaria ter lei, né? Então, para que ter lei se a gente não pode julgar ninguém? E ele vai comentando a respeito disso e dizendo que mesmo nas leis da terra é levado em consideração o tipo de falta cometida e o que tem como atenuante, que é que Humberto de Campos vai falar lá no final desse capítulo aqui, que após essa passagem da mulher adúltera, a humanidade começou a se transformar lentamente no sentido do rigor da lei, mas de pensar, bom, existe um erro aqui, mas o que há de atenuante para esse indivíduo? Por que o erro aconteceu? Qual foi a intenção? E entra no contexto do que a gente pensa de, às vezes, apontar algo de alguém, né? No sentido de se é construtivo, e ainda se é construtivo e for algo pessoal, os espíritos instruem, Kardec vai colocando isso lá nesse capítulo, os espíritos instruem que isso tem que ser de forma reservada. Não há porque ter a intenção disso ser público, ou num grande número de pessoas. Então, que seja de forma reservada, que seja de forma a não atacar, e que seja de forma a instruir. E aí ele diz mais, né? Ele diz que, assim, antes de nós pensarmos nisso, nós precisamos também pensar, eu já fiz a corrigenda em mim como ser humano, neste quesito? E eu ainda estou isento desse erro que o meu irmão está praticando, né? Seja esse próximo ou mais próximo. Então, fazer essa reflexão antes da gente tomar uma atitude nesse aspecto. Porém, gente, é impossível viver sem nós precisarmos, às vezes, dizer um não e apontar determinadas falhas. E conosco, para que nós venhamos a evoluir, também acontece dessa forma. Às vezes, eu vou falar de mim, né? Às vezes pelo orgulho a gente toma uma canelada, como a gente diz lá no futebol de fim de semana, né? Não gosta muito, mas a gente, na hora que assenta as ideias, né? Que depois do calor da emoção passa, você vai pensar, às vezes aquela reprimenda, ela foi muito assertiva, pode até ter vindo de alguém que eu, Lucas, aqui não gosto, mas que isso, de certa forma, faz eu melhorar na minha conduta. Eu posso até não gostar daquela pessoa lá, mas o que ela falou não está errado, né? Então, de tudo depende da nossa postura para poder extrair algo de bom ou ruim, transformar isso em algo bom ou ruim. E a gente volta a dizer, é o que está na literatura espírita de uma forma geral. A gente vê a mesma coisa nas obras de André Luiz, o livro Ação e Reação é cheio disso, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, todos. Nosso Lar, que é a primeira obra, né, a mais vendida, a mais conhecida. E em Nosso Lar tem uma passagem muito interessante, eu acho que é capítulo 19, que se chama, eu não sei se é vampirismo, vampiro, alguma coisa assim. E na entrada de Nosso Lar tem lá as pessoas que fazem a guarda, vamos dizer, né? É outro termo utilizado, mas é o que eu lembrei agora, que protege a entrada de Nosso Lar ali. Então vejam que até em Nosso Lar, onde é uma colônia mais elevada do que o nosso mundo aqui, também tem regra a ser seguida. Também não é assim, vem todo mundo que nós vamos aceitar todos. E por que isso? Porque eles são maldosos? Porque são espíritos não acolhedores? Não, não é isso. É que para tudo há a intenção e a necessidade de se manter um equilíbrio, né? Então, nessa passagem chega uma mulher e ela vem toda assim, se demonstrando necessitada e pede para adentrar no Nosso Lar. E ela é barrada na entrada por uma das pessoas que estão ali, você não pode entrar, porque há um contexto para entrar também, né? E esse espírito, estou resumindo, tá? Faz tempo que eu li isso, qualquer um pode consultar lá.
caso eu fale aqui em algum critério. E aquelas pessoas que estão ali na entrada, um deles comenta, não, mas essa pessoa está muito necessitada desse espírito em si, né? Então nós precisamos acolher e tal, já no intuito de bondade, de acolhimento, que está correto. Porém, existe uma pequena discussão entre eles, lá não é bem o termo discussão, e eles chamam um espírito mais elevado, responsável também por esse processo de conduta, né, de cuidar ou não da entrada ali. E esse espírito mais elevado que vem, se eu não me engano é uma senhora, ela chega, olha para o espírito que está solicitando a entrada em si, se fingindo de todo bonzinho, vamos colocar assim. Ela fala assim, não, esse espírito não pode entrar aqui, não tem condição vibratória para isso. Mas por quê? Vocês não estão enxergando? E aí eles demonstram, né? Vocês não estão enxergando vários pontos enegrecidos, né? E aí esses pontos enegrecidos têm uma condição do porquê acontece isso, porque era uma pessoa que agiu mal do ponto de vista de saúde, tá? Em relação a outras pessoas, praticando algumas práticas que eram não consideradas elevadas, vamos resumir assim. E aí fala, olha, você não tem condição de entrar aqui, você não tem ainda condição de depuração, você não quer entrar aqui porque você quer se melhorar. Olha a intenção, veja como tudo é a intenção, né? Você não quer entrar aqui para se melhorar, você quer entrar aqui para que não seja mais perseguido pelos seus obsessores, para que você seja protegido, mas não mudança em si, mudança do espírito. E aí o espírito se mostra realmente como ele é. Começa a esbravejar, xingar, fala um monte de coisa, e vai embora. Então, se nesse contexto, né, se tudo tem a ver até o não, veja como o não é necessário, o não ele é instrutivo, né, e Jesus diz lá, então vá e não peques mais, ou como tem outras passagens, a passagem no tanque de Betsaida, né, depois do sábado, quando ele entra e faz várias curas ainda, e depois ele vai até o templo, e lá ele chega, tem um paralítico que ele curou, comentando a respeito dos feitos dele no templo. E ele aproveita aquela ocasião para fazer para instruir os discípulos também sobre aquela transformação de quem recebeu, mas ele chega no homem e diz para ele, resumindo, né, no final ele também diz, vá e não peques mais, para que não te venha a ocorrer coisa pior. Então é a mudança no espírito, né? Porque muitos daqueles, tem a passagem dos 9 samaritanos, né, também, que Jesus cura, são leprosos, e Jesus faz uma cura deles todos, né? E depois é dito por Divaldo, que depois de um tempo todos eles voltam a adquirir lepra, apenas um não, foi aquele que voltou para agradecer Jesus. Então eles falam com Jesus de longe, quando estão leprosos ainda, pedem a ajuda dele e o mestre apenas de longe consegue curá-los, mas só um volta para agradecer, foi o que não voltou a adquirir lepra. Então são várias lições que a gente vai vendo, né, no sentido da intenção, do convite à transformação do nosso espírito, e é o que exatamente se encaixa aqui nessa lição do Boa Nova, né, que é sobre pecado e punição, no sentido da transformação dessa mulher, que era um espírito muito necessitado. E aí, continuando aqui, Jesus depois tem uma discussão com os poucos apóstolos que estavam ali, os discípulos, porque a gente vai ver que é interessante, João mesmo interpela Jesus, mas mestre, como fica a situação dela? Porque ela pecou e a lei manda que ela fosse apedrejada. Então é muito gostoso a gente ver essas passagens de Jesus, porque a gente vê no apóstolo, a gente se identifica com os discípulos, né? Porque eles são muito humanizados nesse sentido, muito parecido com as questões que a gente tem. E aí diz assim, olha, a infeliz criatura retirou-se, voltando, né? Experimentando uma sensação nova do Espírito. Então essa mulher se transformou. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto ao Senhor não conseguiram ocultar a estranheza que lhes causara o seu gesto.
Eles falaram, mas como Jesus está fazendo isso? Eles mesmos acharam estranho. E aí, em pensamento, né, diz Humberto de Campos, por que não condenar a ele, Jesus, aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou. Então, João não estava satisfeito com a situação. Ele diz assim, mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Vamos ver a resposta de Jesus. Jesus fixou no discípulo um olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais as razões que aduzes, ou seja, que argumentas, né, em favor dessa condenação? Qual a razão? Por que você está jogando gasolina na fogueira? Né? Por que isso? Sabes o motivo? Aí vem Jesus explicar como essa mulher era sofrida. Né? Sabes o motivo porque essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes, ou seja, dos erros, né, dos desvios que ela atravessou em sua vida? Jesus pedindo para João se colocar no lugar dela, né? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir ao meio do caminho? Não sabe quantas vezes tem sido ela, João, objeto do escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Então Jesus está dizendo o quê, né? Não precisamos agravar o que ela já traz na consciência. Se ela cometeu um erro, ou se nós cometemos, nós somos o primeiro a identificar, até antes de cometer. É que às vezes nós não temos ainda o fortalecimento espiritual necessário para não errar mais. Né? E como diz nessa lição, como diz Emmanuel, como diz em várias lições, quem de nós está isento de erro aqui na Terra? Qual de nós está isento de errar, seja em um contexto ou em outro? E quando nós erramos, identificamos o erro e procuramos fazer a corrigenda em nós, nos fragiliza imediatamente, a gente se sente frágil. E a gente, num primeiro momento, quer o quê? Acolhimento, igual essa mulher. Não quer que o erro seja apontado. Todos nós, sejamos nós crianças ou já adultos, nós queremos acolhimento. E por isso nós procuramos alguém que nós julgamos que possa nos entender. Usualmente é assim, ou a mãe, no meu caso é a mãe, né? No lugar, pai, ou o irmão, ou um amigo, ou uma amiga, porque primeiro a gente quer entendimento nesse contexto, a gente identificou o erro já. E João não ficou satisfeito com isso ainda e diz assim, ó, entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga. Olha a forma muito enraigada, né? Olha a forma e suplantando a generosidade, a misericórdia, que é o nosso tema de hoje, de Jesus ou do ser humano. Diz assim, João, ela pecou e fez justo a punição. Então ele insiste na lei. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil seus próprios erros? Ele utilizando de um ensinamento de Jesus, né? O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço, contudo ainda não lhes viu os acusadores. Então Jesus fala, bom, vamos equalizar isso aqui, vamos pensar, ó, tem algumas pessoas da alta cúpula que cometem erros ou crimes muito piores, mas até agora eu não vi ninguém julgá-los. Né? Reflexões aí. E Jesus diz, a hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Há aquele ser que não tem ninguém por ele, vamos dizer assim, né? João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Ele volta então a usar o que ele já havia ensinado. Deus, porém, é Pai de bondade. Deus, porém, é Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado?
Né? Então, assim, qual vai ser o tempo para ela diluir isso e tal? Então não tem necessidade de ninguém agravar, como diz nessa lição. E ele continua dizendo assim: quantas vezes lhe tem faltado para a mulher, né? O pão, a boca faminta e as manifestações de um carinho sincero, a alma angustiada. Ou seja, Jesus imediatamente identificou a fragilidade daquele ser humano. Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse o seu doloroso inferno, a sua aflitiva condenação. E aí ele complementa dizendo: é que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. E aí continua, é uma lição mais longa, é o capítulo 3 do Boa Nova, vale muito a pena para quem quiser ler, ele é muito instrutivo, assim, traz a gente a muitas reflexões, né, nessa compaixão mesmo de Jesus. E dando continuidade, né, às explicações que Kardec então traz das instruções dos Espíritos, nesse contexto, a gente vai lá para o item 19. Tá? Eu não vou finalizar todo o capítulo do Boa Nova, porque não temos tempo para isso. Mas para a gente fechar, então esse capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos, na instrução dos Espíritos, existe uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos e ele então depois coloca nesse capítulo. Que é assim, ele pergunta: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Nós comentamos um pouquinho lá adiantadamente. E quem dá a resposta é o Espírito de São Luís, numa mensagem de Paris, 1860. Então esse é o item 19, ele diz assim: ninguém sendo perfeito, né, Kardec pergunta, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E a resposta de São Luís é: certamente que não é essa conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, né, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então há um equilíbrio nas ações, né? Então, primeiro assim, tem que pensar no coletivo. Se é preciso que a imperfeição de alguém venha à tona por alguma razão, pensando na melhoria do coletivo, então isso não pode ser retido. E principalmente em relação àqueles que são nossos tutelados, né? E aí diz assim, São Luís: por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação. Então, se há alguma imperfeição a ser combatida, principalmente se vai gerar mal, e se o mal, principalmente se for para a coletividade, ele diz isso, né? Que tem que ser feito com moderação essa acusação, para que se tenha um fim útil, e não, como das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. Então, estaremos agindo com maldade se for apenas para maldizer aquele próximo que por alguma razão talvez tenhamos tido alguma contenda, né? Não é um afeto nosso, é um desafeto. E ele continua dizendo assim: no primeiro caso, é um dever que a caridade manda que seja cumprido, com todo o cuidado possível. Ademais, a censura de alguém, que alguém faça a outrem, deve ao mesmo tempo dirigi-lo a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. E no item 21, que é a sequência, Kardec pergunta assim: haverá casos em que se desvende o mal de outrem? Vamos ver a resposta aqui de São Luís. É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Então, qual que é a intenção? Por isso a intenção lá no começo da nossa fala. A intenção é por caridade, a intenção é para um bem coletivo. Ele diz assim: se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. É problema da pessoa. Está prejudicando só ela? Posso ajudar? Ótimo. Estou aqui, a hora que precisar eu estendo a mão. Estou, né? Porque às vezes a pessoa não quer ajuda ainda. Então, mas a gente se prontifica. Mas se pertence só a ela esse problema, ou esse desvio, não há qualquer benefício em que isso seja divulgado. É o que São Luís está dizendo aqui para nós. Se, porém,
né, essa imperfeição pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência, ao interesse do maior número, ou seja, o maior número de pessoas. Então, essa imperfeição, a pessoa vai lá e desvia dinheiro para a saúde pública, é uma imperfeição. Isso está acarretando inúmeros problemas a terceiros, é uma coletividade. O que ele está dizendo aqui, se numa situação dessa, a gente está diante de um contexto que nos permite saber disso, denunciar ou não, ele diz de preferência fazer a denúncia. Ainda está sob nossa análise. Você pode falar, olha, não vou denunciar, uma hora alguém vai descobrir, está tudo bem também. Mas ele diz aqui, de preferência. Por quê? Porque está envolvendo o coletivo. Então, se eu não posso dizer não para a pessoa, deixa ela roubando. Por isso, sim, sim, não, não, né? Jesus, a misericórdia. É agir com misericórdia quando a gente pensa na melhoria do coletivo, é agir com misericórdia. Em detrimento de um ou dois. É isso que São Luís está nos explicando aqui, né? E finalizando, então, ele diz assim, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um ser humano, um homem, né, mas no sentido de ser humano, do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Ele finaliza dizendo isso. Eu também finalizo aqui a minha fala de hoje, e talvez a minha falha também, no ato falho aqui, né? De algum contexto, mas a gente pensa, né, pessoal, que não balizar isso da misericórdia realmente não é fácil. Eu digo por mim, pelo que a gente traz, né? Cada um tem uma família, um contexto, um histórico de acúmulo de aprendizado do nosso espírito, desde que nós fomos criados como espírito. Então a gente pode se deparar com algumas dificuldades mesmo nas interpretações, e é por isso que é importante a gente recorrer, né? Seja Jesus, seja qualquer texto que seja um texto elevado, ou informações elevadas, ou pessoas que têm mais experiência, que já passaram por mais coisas nessa existência, é para que a gente possa ter mais clareza nesse julgamento, né? E ao mesmo tempo a gente entender que também temos que tentar ser generosos, mas uma generosidade que seja mantido um certo equilíbrio, uma certa disciplina, porque uma generosidade assim, sem um filtro, vamos colocar essa palavra, muito comum hoje em dia, talvez a gente possa estar agravando a situação de um espírito que seja, né, trazendo mais para próximo de nós. Quantas vezes a gente não diz não para um filho, para uma filha, para os nossos filhos, né? Eu tenho dois, e que a gente sente aquilo de dizer não, de não compactuar com determinada situação, é sofrido para nós, né? Mas que a gente vê a necessidade disso, até para ir forjando lentamente o caráter, o entendimento, naquilo que é seguir o bem. Mais uma vez, equilíbrio. Emmanuel diz assim, que a gente deve sempre cuidar daqueles que dependem de nós, que são nossos tutelados. Porém, nós temos que tomar muito cuidado também para não imprimir um ritmo tão nosso, só nosso, sobre um determinado familiar e um filho, a ponto de que ele não palmilhe mais os caminhos dele. Que a hora que a gente vê, a gente é tão enérgico e tão ditatorial que ele está seguindo o nosso modo de viver e não dele. E o espírito também precisa de liberdade nesse quesito. Né? Existem coisas que são inegociáveis. Agir, né? O que é moral? Dentro de uma das respostas, né? Moral é a boa conduta. Então depende de idade, país, isso, aquilo. Se a gente está dizendo um não para um caminho de boa conduta, né, está tudo bem. Mas se não é um capricho nosso, porque tem que fazer exatamente do jeito que eu quero, volta na intenção. Qual que é a minha intenção com esse filho? Ou com esse que depende de mim? A intenção é para guiar no caminho do bem, ou a intenção é porque aqui dentro quem manda sou eu? Né? E Jesus dizia, dentro de uma passagem dele, eu não lembro qual é, mas ele fala a respeito aqui, eu mando e sou obedecido. E aí ele complementa dizendo, ele deveria acrescentar, e sou odiado. Então, tudo a gente tem que ter equilíbrio, né? Tudo a gente precisa contextualizar e agir, se possível, com misericórdia, que é o nosso tema de hoje, e generosidade. Então, mas sempre precisou, né?
mas nos dias de hoje parece que está mais necessitado ainda, tá bom? Eu agradeço imensamente a paciência e a tolerância de vocês em me ouvir, sem falsa modéstia, porque eu não sou modesto, tá bom? Eu me esforço para ser, e desejo que todos tenham um excelente domingo. Muito obrigado.